É isso aí, doutor Dânio, muito boa tarde para você. Sem muro, sem tempo ruim, sem fronteiras com Dânio Souza. Boa tarde, Samanta. Boa tarde à nossa audiência do Estúdio Piauí. Samanta, essa história é antiga. Nos meus 20 anos de viagens pelo interior, essa história ela se remoe a cada ano e a cada episódio ela fica cada vez mais forte e mais ameaçadora para aqueles que são vítimas. É a questão da grilagem de terra. As terras produtivas lá da região dos Cerrados piauienses sempre estão ali à mercê de pessoas que acham que são donas ou querem tirar aqueles que são legítimos proprietários. E isso aí não é na ameaça de boca, não, é na ameaça de arma, de bala, peitando o fazendeiro, peitando aquele produtor, e a questão está ficando cada vez mais difícil, Samanta. Por quê? Porque lá é uma região absolutamente desguarnecida. É desguarnecida em todos os aspectos, né? Todos os dias a gente fala aqui da questão das estradas que dão acesso a essa região dos Cerrados que são totalmente esburacadas. Por conta disso, somado a isso, a predominância lá são das fazendas, há poucas famílias menores, exceto nas cidades, e aí há a falta de policiamento também. Muito bem, os produtores lá da Serra do Quilombo, Serra do Quilombo, lá na região de Bom Jesus, no alto da serra, vem sofrendo constantes ameaças, e essas ameaças é ano a ano e vem se intensificando cada vez mais. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, lá de Bom Jesus, Moisés Barju, relata que não é a primeira vez que eles sofrem esse tipo de ameaça, e agora com o advento do WhatsApp, minha amiga, fica registrado tudo, né? Então, eles têm sofrido ameaças desta forma, os funcionários estão recebendo áudios intimidadores pela plataforma WhatsApp, e o presidente Moisés relata tudo isso para a gente. Vamos ouvir só alguns desses áudios ameaçadores lá na região dos produtores dos Cerrados piauienses, Samanta. Seu bosta, lê tudo que eu te mandei agora, seu bosta. E você tá onde? Tá em Bom Jesus? Tô aqui, lhe esperando, de braços abertos, meu querido. De braços abertos. Você mora no mesmo lugar ainda? Eu que mando e desmando aí. Quer ir pra delegacia? Vá, que nem seu patrão faz, aquele covarde. Cada vez faz uma ocorrência policial contra mim, porque ele não é homem pra me encarar. E eu vou buscar ele. Tá vendo aí? Dânio, então me explica aí. Oi? Esses áudios foram enviados pelos grileiros, né? Para os produtores, pelos grileiros. Os grileiros são conhecidos, tem CPF, tem RG, eles são conhecidos na região e eles ameaçam diretamente os produtores e os funcionários dos produtores, mandando áudios, da forma que você ouviu aí. Sabe? Perguntando se ele ainda está morando no mesmo lugar, ele sabe onde mora, ameaçando, dizendo, vá à polícia me denunciar mais uma vez, como você fez, vai de novo. Qual é o problema? Porque ele vai à polícia, a polícia fica distante, a delegacia fica em Bom Jesus, ou em Ribeiro Gonçalves, ou em Baixa Grande do Ribeiro. Daqui que a viatura passe na buraqueira e chegue lá nos Cerrados, na grande extensão dos Cerrados piauienses, dá lixão, né, Samanta? Olha, outro caso recente de violência sofrida lá na Serra do Quilombo, Samanta, é que outro grupo teria colocado a vida de mais de 20 pessoas em risco por conta de uma sabotagem nos freios de um ônibus que transportava os funcionários que trabalham lá nessa região dos grãos. O boletim de ocorrência foi registrado e o sindicato clama por providências por parte da polícia e até mesmo do judiciário. Repito, essa história é antiga. A Associação dos Produtores Rurais lá da região, a APROSOJA, repudia qualquer ato de ameaça contra os produtores, contra os funcionários. Eles clamam às autoridades, Samanta, à justiça, à polícia, quem possa acudi-los. Vamos ouvi-los. Estamos passando por um momento muito difícil. Justamente quando o programa fundiário se consolidou, vemos o Cerrado se transformar em uma panela de pressão na iminência de estourar, principalmente aqui em Bom Jesus e no município de Baixa Grande do Ribeiro. É como se o anúncio do fim das grilagens deixasse mais agressivas as pessoas que dela vivem, ou viviam, né? Nesse exato momento em que eu falo aqui contigo, recebo mensagem do representante de um produtor me informando que foi agora há pouco novamente ameaçado.
Como missão institucional, o Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus repudia todo e qualquer tipo de violência. Eventuais pretensões de direito devem se sujeitar ao judiciário, a quem a gente roga que julgue de forma definitiva, que defina de forma conclusiva essas brigas, essas pendências judiciais. Mas nunca aceitaremos a força. A gente vai ficar sempre ao lado daqueles que historicamente reconhecemos como sendo os reais ocupantes e produtores dos imóveis aqui da nossa região, já tendo o nosso sindicato mais de 50 anos. A ProSoja se posiciona no sentido de ser contra qualquer ato de violência e, obviamente, contra esse bando de criminosos grileiros aí. Qual é a grande questão da região, Samanta? É a regularização de terras. Há muitos anos esses investidores estão lá. E as terras são áreas gigantescas e os cartórios locais ainda não conseguiram fazer o registro devido dessa imensa área. Então, há trechos, há áreas de litígio onde não há esse registro e aí aparece mais de um dono. Tem aquele que está morando, produzindo, né, investindo, e aí, como não tem o documento, chega o outro grileiro e aí diz que é dele e ameaça, quer que o cara saia, e aí não é na gentileza, né? Aí ele vai na grosseria, ele vai na bala, ele vai na ameaça, e isso se repete por anos e anos na região dos Cerrados, repito, porque é uma área absolutamente gigantesca, onde não há uma atenção do Estado efetiva no que diz respeito ao policiamento mesmo, e também do judiciário no que diz respeito à regularização dessas terras. Os cartórios são nas cidades de Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, e os cartórios também não têm uma estrutura, digamos assim, ou uma agilidade devida para ir lá fazer a topografia da área e fazer aquele registro efetivo daquela área dentro daquela cerca. Por quê? Porque é algo absolutamente gigantesco. Como não há essa estrutura, o pessoal está lá, Deus dará, e aí os grileiros tocam o terror. É impressionante, Dani, esse assunto que você trouxe para a gente aqui para a TV Piauí, muito pertinente, porque assim, a gente vê os produtores rurais do sul do Piauí, do extremo sul do Piauí, já passando por tantas dificuldades. Eles têm que lidar com a falta de incentivos por parte do governo do estado do Piauí, eles têm que lidar com a dificuldade que é para escoar o produto que eles trabalham, na sua maioria é a soja, porque a gente sabe como é que está a situação das estradas, das PIs que estão sob o controle, sobre a manutenção do governo do estado. A gente vê que essa manutenção não ocorre, e você cita esse problema, já falou aí inúmeras vezes, não é um problema novo, não é uma situação que seja inédita, isso já vem se arrastando por anos. Citou muito bem aí a questão da morosidade da justiça, a dificuldade que tem desses produtores rurais de ter as suas terras comprovadas através de documentos. E eu quero citar mais ainda a inabilidade do INTERP. A gente parece que não tem um interesse do INTERP em regularizar toda essa questão, de colocar essas pessoas, de chamar os produtores rurais para um diálogo. Parece que quanto pior a situação está, melhor fica para o INTERP. A gente tem que fazer esse tipo de questionamento para saber por quê, porque a gente recebe o tempo todo denúncias de produtores rurais se queixando do INTERP, se queixando de toda essa estrutura da gestão em relação a esse problema também. O INTERP, a gente observa as poucas ações do INTERP, e essas poucas ações estão concentradas em pequenas propriedades rurais, aquelas associações pequenas de 20, 30, 40 famílias. Agora o INTERP tem que ter estrutura para ir lá para os Cerrados, para aquela gigantesca região onde é produtora de grãos, onde a economia é pujante, onde os grãos produzidos são exportados, gera receita, gera ICMS, o dinheiro circula no Estado, e por que não há uma resposta do Estado para esses investidores que estão lá há tantos anos trabalhando? O INTERP faz a sua parte, mas está fazendo de forma muito tímida, sabe? Em pequenas associações, em pequenos assentamentos, regularizando, claro que é válido, mas regularizando uma terrinha aqui, uma terrinha acolá, e essa terra gigantesca lá no alto da serra, terra absolutamente produtiva, né? Onde já estão sendo cultivados grãos
por décadas e décadas, e aí ficam à mercê da grilagem, ficam à mercê da ameaça e bate a porta o desestímulo, né? Vai que uma hora dessa... Samanta, imagina se esse pessoal bate o desestímulo, coloca o que eles têm dentro na caçamba de um carro e eles vão embora. Se eles abandonarem essa região, como é que fica? A produção, o investimento deles de anos e anos ali. Porque é desestimulante. Você tem uma área que produz grãos, que gera riquezas para o Estado, mas você não consegue escoar essa produção com qualidade, com agilidade, porque as estradas estão esburacadas. Você fica à mercê de um judiciário que é lento, os cartórios que não conseguem, com agilidade, definir a área exatamente, a área topográfica, para que acabe com essa confusão e que eles tenham o papel já debaixo do braço. Ficam à mercê dos grileiros, ameaçados, a polícia não passa lá, não tem polícia lá, na verdade, o policiamento fica restrito à zona urbana das cidades, lá é zona rural, lá é Alto de Serra, é absolutamente distante, quase 100 quilômetros de qualquer cidade dessa região aí, 100, 200 quilômetros, e aí eles ficam à mercê. Se esses homens se bate um desestímulo nesses homens e eles vão embora, Samanta, como é que fica? Aí a gente zera, porque eles com toda essa dificuldade são guerreiros e ainda estão lá lutando, plantando e gerando divisas para o Estado. E o Estado, o governo do Estado, por exemplo, diz que dá todo o incentivo a eles, para esses homens que são geradores de riquezas para o Estado. Coitados deles, né? Eles estão gerando ali na força e na garra, porque, repito, os fatores que trazem dificuldades para eles são todos esses que eu já relatei aqui.